Você? Já pus a mãozinha assim. Mas tem alguém lá fora você? Não tem? Tem. Ah, tem. Então você apareceu aqui. Hã? Oi, boa noite a todos. Pessoal, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Nós estamos iniciando uma nova live e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a transmissão ZF9 HP48. Essa transmissão, ela tem várias aplicações hoje nos veículos com transmissão automática, e ela possui uma série de inovações técnicas, né? Ribeiro, queremos agradecer o Ribeiro aqui, boa noite, o Ribeiro está com a gente, Fernando está com a gente também, a Dona Ira, nossa chefe geral aqui, tá? Então nós estamos iniciando aqui nossa live. Então, como vocês sabem, cada 15 dias a gente tem... Aí, tudo bom, Fernando? Tem um emblema da ZF atrás de mim aqui, hein? Tá? E o Mário, da oficina mecânica, o Mário Robson também está com a gente. A gente sempre fala sobre algum assunto atual, sobre alguma caixa atual da linha de veículos leves ou... E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a caixa transmissão 9HP48 da ZF, tá? Então, é um prazer estar com vocês. Nós vamos iniciar aqui falando um pouquinho sobre essa transmissão. Ela é feita, a 9HP48 e a 948TE, elas são caixas feitas em países diferentes. Então, a 9HP48 é feita pela ZF na Alemanha, e a 948TE, ela é feita nos Estados Unidos, sob supervisão da ZF também, pela ZF americana, tá? E ela é aplicada em vários veículos da Chrysler, então a Chrysler participou no desenvolvimento dessa fábrica da ZF, e eles produzem essa transmissão em conjunto, então, a ZF e Chrysler, né? Então, a gente vai ver as aplicações que a gente tem aqui, tá? Então, o nosso primeiro slide da noite aí, que é o da frente aí, né? Da capa, ele mostra que a transmissão ZF9HP48, por exemplo, é aplicada nos veículos de origem europeia, e nos carros americanos é aplicada a 948TE, 948TE. Então, a gente vai ver um pouquinho da sigla dessas duas transmissões, o que significa. O José William está aí com a gente também, de Capinópolis, Minas. Boa noite, José. Obrigado por estar com a gente aí. É um prazer ter vocês aí com a gente, né? E essa transmissão, ela foi desenvolvida até um projeto de 2011, tá? A gente vai ver isso aí, mas ela passou a ser aplicada nos veículos somente a partir de 2013, então teve um tempo para desenvolvimento e acerto da transmissão. Então, o próximo slide aqui, a gente vai ver... o Caio está aqui, o nosso amado gaúcho está aqui com a gente, lá de Porto Alegre. Tudo bom, Caio? Boa noite. É um prazer estar com vocês aí. Leomar de Manaus está junto, Ronilson também. Um abraço para todo mundo aí, viu? Onde é aplicada, em primeiro lugar, essa transmissão? Então, conforme nós mencionamos, ela foi desenvolvida pela ZF, então, projeto da ZF alemã, né? Inclusive, o nosso amigo Fernandão aqui, da ZF, está com a gente, está assistindo. Se eu falar alguma bobagem, você me corrige, viu, Fernando? Tá bom? Valeu aí. Essa transmissão, bom, se a gente puder voltar um pouquinho o slide anterior, isso. Ela é aplicada, a linha Honda aplica no Acura, MDX e RLX 2014-2015, então ela aplica 9HP48. A Chrysler, Town & Country, e a Caravan 2014 em diante, a Town & Country 2013 em diante, aplica já a 948TE, que é uma variante dessa transmissão, que é praticamente a mesma, ela tem algumas modificações, né?
A 948TE ela tem o módulo externo e a 9HP48 o módulo é interno, né? O Cherokee também, 2013, 2015, aplica a 948TE, Renegade, Compass, 9 marchas, aplica, além de aplicar o CVT, aplica essa marcha também. O Marco está aqui junto, Hortolândia. Boa noite, Marco. Boa noite, Paulinho, da Fiat Oliveira. Boa noite, Tuiutaba, Minas. Minerada está junto com a gente também. A Fiat no 500X e no Doblô 2015, da parte europeia, né? E a Toro Diesel também, 9 marchas, aplicada a transmissão 9HP48. O Civic 2014 e 2015, sem seu CVT na Europa e no Japão é aplicado 9HP48 e a CRV também. E a Land Rover Evoque 2013 a 2015, então, até agora, até 2020, né? E a Discovery também, 2015 em diante, também aplicam a 9HP48. Então, vocês veem que essa transmissão, ela é top de linha, ela é aplicada, é um dos desenvolvimentos top da ZF aí, na década de 2010, né, 2010, 2020, e ela é aplicada em vários veículos modernos aí, e vários veículos top de linha também. E ela possui o que a gente pode dizer que seria o máximo em tecnologia, hoje, atual, né, atualizada até o momento aqui, em termos de transmissão automática, né. Muito bem. No próximo slide aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre primeira produção, né? A 9HP48, conforme nós mencionamos, ela é produzida na Alemanha e a 948TE é produzida nos Estados Unidos. Então, a ZF e a Chrysler se juntaram para fazer a produção dela nos Estados Unidos, montaram uma fábrica lá. Praticamente as transmissões em si são similares, são parecidas, né? Bem parecidas. E muitas peças delas são intercambiáveis, mas nem todas as peças são intercambiáveis, tá? Então, tem peça, por exemplo, o módulo, uma é interno, outra é externo, as peças internas, algumas peças não dá para se trocar uma pela outra devido à configuração da transmissão, tá? Porque elas foram feitas para se adequar, por exemplo, a um carro americano, um carro europeu, né? O que significa a sigla 948TE ou 9HP48, tá? O Thales de Cruzeiro, São Paulo, está junto com a gente aqui também. Boa noite, Thales. Obrigado da presença aí com a gente. Então, vamos lá. 948TE, 9 marchas à frente, tá? Então, uma transmissão de 9 marchas. 48 é equivalente a 480 newton de capacidade de torque no eixo de entrada. Então, ela suporta uma motorização bem alta, né? Bastante potência. T é uma transmissão para ser usada em disposição transversal, tá? Então, tração dianteira, né? Ou tração 4x4 também, dependendo se vai uma caixa de transferência ou não. E E de controle eletrônico, ok? No caso da 9HP48 da ZF, a gente tem mais ou menos a mesma aplicação, a mesma nomenclatura, tá? Tem alguma diferençazinha, qual que é? 9HP48 é 9 marchas à frente, HP é transmissão com conjunto Ravignot, conjunto de engrenagens epicicloidais, ou conjunto planetário, e 48 seria o torque que a transmissão suporta, 48 kgfm no eixo da entrada, ou 480 newton, né, também. Então, a gente tem as duas transmissões com a mesma nomenclatura ou informando as mesmas coisas da caixa, né? Então, conforme nós vimos, uma é produzida nos Estados Unidos para os veículos americanos, especialmente da Chrysler, e outra é produzida na Alemanha, especialmente para os veículos europeus, tá? Fiat, BMW, Land Rover, e veículos japoneses também. A Honda usa bastante essa caixa na Europa. Ok? Vamos ver um pouquinho no próximo slide a história dessa caixa aqui, tá? No próximo slide aqui, ó, a ZF desenvolveu a primeira transmissão de 9 marchas
para carro de tração dianteira em 2011. Porém, ela começou a ser aplicada comercialmente a partir de 2013. Uma das características dela, e até a gente tem falado sempre nas lives aqui e nos nossos cursos também, é que quanto mais marcha você tem numa transmissão, por exemplo, hoje nós já temos transmissões de 10 marchas, né, sendo aplicadas em veículos aí. Você tem o tempo de aplicação, porque as diferenças entre as relações de marcha são muito pequenas, são muito curtas. Então, você tem aí uma aplicação, o módulo, ele consegue fazer uma aplicação ele tem mais escolhas, né, para fazer, tanto que essa transmissão, ela tem cerca de 40 programas eletrônicos diferentes, conforme mencionado aqui no nosso texto, aqui no nosso slide. Então, por ela ter várias marchas, né, a serem utilizadas, o módulo consegue utilizar a melhor marcha para aquela situação de utilização. Então, você vai ter praticamente sempre a melhor marcha para aquela determinada aplicação ou aquele determinado uso que o motorista está fazendo. E por ser muito próximo, nós vamos ver a relação de marcha delas daqui a pouquinho. As relações de marcha são muito próximas uma da outra, então você tem um tempo de mudança muito curto. Você quase que nem percebe, é como se fosse quase um CVT, porque você nem percebe a troca de marcha, praticamente, tá? Porque a diferença entre uma marcha e outra, o escalonamento dela é tão bem feito, que a diferença entre uma marcha e outra, quase você não se percebe, a diferença é muito pequena. O Francisco de Campinas está aí com a gente, o Ronilson. O Ronilson está dizendo aqui que ele está assistindo o vídeo do teu bode e se interessou em fazer esse curso. Está esperando só melhorar, né? O coronavírus, né, Ronilson? Mas é isso aí. Nós estamos aí à disposição, tá? O Cícero está aí, o Mauro Lúcio de Oliveira está com a gente. O Ronilson diz que em BH tem uma oficina parceira da APTA no bairro Santo Inês. Depois você vê o nome dessa oficina aí, viu? Para nós aqui, tá? Beleza, você pode pegar uma referência nossa com eles aí. O Leandro de Suzano está com a gente também. Boa noite. Então, quanto mais marchas, a tendência dos fabricantes hoje é colocar transmissões de mais marchas no mercado. Por quê? A primeira diretriz, o primeiro direcionamento que faz com que os fabricantes se voltem para essa característica de mais marchas é exatamente aproveitamento energético, né, do combustível. Então, quanto mais marchas você tem, mais você trabalha dentro da curva de torque e potência do motor. Então, você tem uma curva de torque, uma utilização da faixa do motor muito melhor, né? O pessoal do Automecânico Chaveiro Automotivo de Campinas está com a gente, o Luciano Peça está com a gente aqui, o Gabriel, Edilene, boa noite a todos aí. Então, quanto mais marcha a gente está dizendo que tem uma transmissão, mais você consegue escalonar ou utilizar uma marcha dentro da curva de torque do motor. Então, essa tendência tem se tornado bastante comum hoje no mercado, né? Então, a gente tem hoje até transmissões de 10 marchas, conforme a gente mencionou numa live aí anterior, tá? Por ser um projeto moderno, ela utiliza aí vários programas de aplicação de marcha. Ela também é aplicada num carro com tecnologia start-stop. Por quê? Conforme a gente vai ver no quadrinho de aplicação das marchas, você precisa de apenas a aplicação de um elemento do carro parado para o carro andando, para que ele possa se movimentar. Então, o tempo de aplicação é muito rápido, o tempo de resposta da caixa é muito rápido, tá? Então, ela pode ser utilizada até em veículos híbridos, né? Substituindo o conversor por um motor elétrico. Dá para a gente fazer isso também. Então, a proposta dessa caixa para os fabricantes de veículos é uma proposta muito extensa, muito longa. O fabricante ele pode utilizar essa caixa para várias aplicações diferentes, tá? Pode ser usado em carro 4x4, porque ela é só acoplar uma caixa de transferência na carcaça dela, porque ela tem uma capacidade de torque muito grande, tá?
E essas duas caixas, elas com certeza serão utilizadas há muitos anos ainda no mercado aí, como a gente sabe disso, né? O Júlio da Eletroauto de Minas está com a gente também. Boa noite, Júlio. Obrigado da presença aí com a gente, tá? Muito bem. Vamos ver uma outra característica dessa caixa, além de ter várias marchas que o módulo pode utilizar a marcha mais compatível com a maneira de utilização ali, o momento de utilização. No próximo slide aqui, a gente vai ver umas características também interessantes da caixa. Essa caixa aí, a 9HP48 ou a 948TE, ela normalmente ela sai em primeira marcha. Aliás, desculpa, ela sai em segunda marcha, não em primeira. Se caso o motorista julgar que ele deve sair em primeira, que ele quer ter um torque bem mais alto da caixa, ele pode, através das borboletas do volante ou da alavanca, se for o caso da alavanca, ele pode utilizar jogando para 1. Por quê? Porque a relação de marcha, de primeira marcha, por exemplo, é muito reduzida. A primeira marcha dela é 4,7 para 1. Então, ele pode utilizar, se ele quer usar em primeira marcha numa subida, né, por exemplo, ele pode utilizar as borboletas do volante ou alavanca, se for o caso, dependendo do veículo. Se ele quer utilizar ele em terreno fora de estrada, por exemplo, está fazendo lá se for uma picape, ele está fazendo um ralizinho, está fazendo condição fora de estrada, ele pode também usar essa primeira marcha. Mas, normalmente, o cara, na utilização normal, ele vai sair em segunda marcha. Então, a transmissão normalmente sai em segunda marcha. As Mercedes mais antigas, as BMW, já tinham essa característica, né, de sair em segunda marcha. Por quê? A primeira marcha é muito reduzida. Se você aplicar o pedal com bastante vontade, ela reduz para a primeira, porque é sinal que o motorista está precisando de uma redução maior, né, uma força maior na saída. E uma outra característica dessa caixa, então ela sai em segunda normalmente, mas ela pode ser usada em primeira se desejar, né? Porque a relação de primeira é muito alta, uma redução muito grande. E outra característica dela é que no caso da redução, conforme a gente vai ver nós vamos ver na tabelinha de utilização das marchas lá, as marchas mais altas, né, de sexta até nona marcha, por exemplo, quinta, sexta, até a nona marcha, são muito parecidas as relações, muito curtas, muito próximas uma da outra. Então, pode acontecer o caso, você está numa nona marcha, de repente você reduz para a sexta, para a quinta, porque você tem uma reação bem mais dinâmica do veículo por causa da transmissão, tá? Então, os tempos de mudança e firmeza dependem muito do motorista, tá? E outra característica, pessoal, dessa caixa aí, é que o lock-up pode ser aplicado já a partir da primeira marcha. Então, como o módulo tem controle total da transmissão, se ele perceber que o motorista está mantendo uma rotação constante lá, uma velocidade constante na primeira marcha, o módulo já aplica o lock-up logo na primeira marcha, tá? O Diego está com a gente aqui, o Paulo Barreto Teixeira de Freitas está aqui, está junto com a gente aí também. O Paulão está aqui assistindo o curso essa semana com a gente, né? Ele entrou aqui para estar com a gente aqui. O Severo também está com a gente aqui, está junto. O Diego está em Aracaju, também está curtindo com a gente aqui. Boa noite a todos aí. Então, a transmissão normalmente sai em segunda, pode ser mudado para a primeira se desejar. Na redução, ela pode pular algumas marchas, conforme nós mencionamos, e o lock-up pode ser aplicado já em primeira marcha, tá? Por que isso aí? Esse controle da aplicação do lock-up em primeira marcha já é feito para diminuir o consumo de combustível também, porque você já elimina a patinação causada pelo conversor de torque logo na primeira marcha em diante. Porém, para isso, o computador tem que ter um controle mais
completo da transmissão, né? Como de fato essa caixa tem, né? Então, e uma outra coisa que a gente tem falado sempre para vocês aí, pessoal, e vale a pena lembrar é o seguinte: as caixas modernas, como elas aplicam já o lock-up em primeira, segunda marcha já, e inclusive aplicam o lock-up parcialmente também numa redução, para ajudar numa redução, num controle de uma subida também, para eliminar a patinação, diminuir a rotação da caixa, o lock-up sofre muito. O lock-up sofre muito com isso, porque os câmbios modernos permitem uma certa patinação da embreagem conversor. E essa patinação, ela tem a tendência de desgastar mais o conjunto de embreagem do conversor de torque. Ele acaba desgastando mais. Então, a gente sempre recomenda para o técnico o seguinte, principalmente as transmissões modernas, ela é válido para tudo. Porém, nas transmissões modernas, a gente recomenda o seguinte: fez a caixa, não deixa de fazer o conversor, tem que ser feito também. Por quê? Geralmente, a fita do lock-up já tá no osso, já está destruída já. Ela dura o tanto que o câmbio durar só, né? Então, nunca se deve fazer a caixa e deixar o conversor, principalmente nos câmbios modernos, deixar o conversor de lado. Por quê? Essa fita do lock-up, ela vai se desgastar mesmo. Ela é feita de um material mais resistente, como Kevlar, fibra de carbono, mas mesmo assim existe um desgaste muito grande dos câmbios modernos, tá? Então, devido a esse fato, nunca deixe de fazer o conversor quando for fazer a caixa, ok? É o lembrete que a gente sempre dá, tá? Aqui no próximo slide, nós vamos ver alguns componentes principais dessa caixa, tá? Vamos passar aqui para esse próximo slide aqui, pedir para a Bruna passou para a gente aqui. Quais são os componentes principais? Começando do lado esquerdo aqui do slide, nós temos o cárter da transmissão, o cárter lateral, tá? Então, essa transmissão aqui, ela tem o cárter lateral, né? A unidade de controle pode estar dentro da caixa ou pode estar fora, dependendo se é uma 948TE ou uma 9HP48, né? O conversor de torque, ele é um conversor de torque, o formato dele é para ganho de eficiência. Então, ele é um conversor que, pela eficiência dele, deveria ser maior, mas ele é pequeno e o lock-up dentro ele é composto de 2 fitas e 2 discos. Então, é a fita dupla e 2 discos. Então, o lock-up dele é como se tivesse uma área maior de aplicação. Então, o conversor é bem diminuto. Ele ocupa pouco espaço dentro da caixa. Então, nós temos uma redução de espaço e um ganho de eficiência nessa caixa, que é uma tendência das caixas modernas aí, né? Principalmente da linha ZF. O trocador de calor dessa caixa, ele pode ser incorporado à transmissão, então ele pode estar junto da transmissão, na carcaça, e tem caixas que o trocador de calor é remoto, então ele fica lá no trocador, junto com o radiador do sistema de arrefecimento do motor normal, tá? Então, dependendo da aplicação, dependendo do carro, ele pode ser incorporado à caixa, então é fixado à carcaça, ou pode ser separado, tá? O diferencial já é acoplado, então o fluido da transmissão automática, ele já faz a lubrificação do diferencial e faz também cumpre todas as outras funções de fluido na caixa. Então, o fluido é o mesmo, tá? Aliás, se falando de fluido, esse fluido aí, o pessoal tem mandado muita pergunta sobre aplicação, qual é o tipo de fluido recomendado. Então, a ZF, ela recomenda o fluido Lifeguard 8, que é das caixas de 8 e 9 marchas. Então, a coloração dele é um fluido verde, tá? E a FEB, ela fabrica esse fluido na Alemanha, e está trazendo aqui para o Brasil, com o número 39095. A Fuchs ainda não traz esse fluido para cá, mas a FEB está trazendo. Uma grande batalha que a gente tem tido aí com os técnicos é a seguinte: existem muitas empresas por aí que estão dizendo que o fluido multi-ATF dele serve para qualquer caixa, tá? Então, cuidado com isso, pessoal, porque
não existe fluido que serve para todas as caixas, tá? Ou para a grande maioria das caixas. Hoje em dia, a especificação de fluido ela é muito restrita, tá? Dependendo da transmissão, você tem que utilizar o fluido recomendado pela montadora. Por quê? Existem as exigências de trabalho da caixa são diferentes de caixa para caixa. Então, o fluido recomendado é o ZF LifeGuard 8, tá? A FEB fabrica esse mesmo fluido, que é o fluido original, número 39095. A coloração dele é verde, não adianta pôr outro fluido. Pondo outro fluido, você vai gerar tranco, vai gerar patinação, trepidação e, consequentemente, você vai encurtar a vida útil da caixa. Então, coloque um fluido adequado, é o ZF LifeGuard 8 ou o FEB 39095, ok? Não coloquem outro fluido, porque é complicado, isso aí pode ocasionar problema perante os clientes e redução da vida útil da transmissão. Ok? Voltando ao nosso slide ali, nós temos, nessa transmissão, a gente tem 6 elementos de aplicação. Nós temos 3 freios e 3 embreagens, tá? Com 3 freios e 3 embreagens, a gente consegue 9 marchas. Então, vocês veem que a composição dessa caixa é muito importante, é muito moderna, né? E por que esse fluido deve ser utilizado e recomendado? Porque, vocês veem, essa transmissão hoje ela tem o tamanho de uma transmissão de 4 marchas de 10 anos atrás, né? Então, as exigências, as trocas de marcha são muito mais frequentes, os solenoides são muito mais exigidos, tá? Os componentes internos são muito mais exigidos, as pressões de trabalho são maiores, e o fluido, se não for o fluido adequado, ele vai se deteriorar rapidamente. Então, uma transmissão com essa tecnologia tem que se utilizar o fluido recomendado de fábrica, pessoal. Ok? A ZF, não sei se o Fernando depois, se ele está assistindo, ele pode comprovar isso aí com a gente. A ZF ela está desenvolvendo uns kits de um fluido original, kit para troca de filtro, kit para guarnição do cárter, da cárter. Então, elas estão desenvolvendo então, tem um trabalho aqui no Brasil de desenvolvimento de peças de reposição, de óleo, de juntas, e isso, conforme a gente tem a informação, está sendo desenvolvido, tá? Depois, se o Fernando estiver assistindo aqui, ele podia comprovar isso para a gente, né? Em que pé está esse desenvolvimento de peça. Mas é super importante que vocês utilizem o fluido correto e as peças corretas, ok? O Watson está com a gente também, tá? Bombista aqui. O Demi Silva também está com a gente, tá ok? O Ribeiro, aqui de São Paulo, também está com a gente. Um abraço aí para todos. Então, nós temos 6 elementos de aplicação nessa caixa. Nós temos freio D, freio C e freio F. A embreagem F, a gente vai falar dela daqui a pouquinho. E nós temos a embreagem A, B e E, tá? Então, nós temos 3 embreagens e 3 freios. Com esses 6 elementos de aplicação, a gente consegue 9 marchas devido à composição interna da transmissão, tá? E temos 4 conjuntos de engrenagem, conforme mostrado aqui no nosso slide aqui. Aliás, falando-se a propósito de slide, quem desejar o material depois que está sendo apresentado aqui na TV Oficina Brasil, né, e o material de slide aqui da apresentação, manda um e-mail aqui para suporte@aptabrasil.com ou, conforme está aparecendo na nossa tela, também o contato@aptabrasil.com, e a gente vai mandar esse material que está sendo apresentado hoje. Esse material é composto de 2 partes, a gente ainda vai vai fazer a segunda parte numa próxima ocasião, né, no futuro próximo, a gente espera, e aí a gente manda esse material para vocês da live de hoje sobre a transmissão 9HP, tá? Então, manda um e-mail para contato@aptabrasil.com ou suporte
aptabrasil.com, um dos dois. Ok, pessoal? Muito bem. Dando sequência aqui à nossa apresentação, passar para o próximo slide, a gente vê aqui, conforme nós falamos, aqui tem uma vista em corte da caixa, mostrando as embreagens de freio, a localização de cada um, né? Então, essas embreagens são nomeadas de A até F. Então, embora seja chamada embreagem tudo aqui, mas a gente tem freio e tem embreagem também, tá? Então, o fluxo de força aqui, ele está mostrando, começando pelo fundo da embreagem, né? Começando pelo fundo da transmissão, ele começa do fundo e vai até frente. Então, nós temos a embreagem A, que é uma embreagem tipo dog, a gente vai falar sobre ela, o que é essa embreagem dog, ou é chamada embreagem cachorrinho hoje, né? O pessoal chama. A embreagem B, né? Depois o freio C, está do lado da embreagem B, que está preso na carcaça. O freio D, logo do lado, né? A embreagem F, que também é uma embreagem dog, e a embreagem E, que está na parte dianteira da transmissão. Então, nós temos duas embreagens dog, sendo uma freio e uma embreagem mesmo, duas embreagens multidisco e dois freios multidisco, tá? Então, são 6 elementos de aplicação. Beleza? Tá. O Alexandre está mandando um abraço para nós também. Boa noite, Alexandre, boa noite. Abração para você aqui. O Daniel está aí também, da Veloscar, São Paulo. Valeu, o Watson também tá junto, né? O famoso bombista. Espero que não seja aquela bomba que a gente está pensando, né, Watson? Beleza. Então, nós temos 6 componentes de aplicação. Aqui no nosso quadrinho, na próxima slide aqui, a gente tem um quadrinho mostrando o que está aplicado em cada embreagem. Esse quadro é super importante para a gente, tá? Nós temos lá, a marcha vai de 1 até 9, parque e neutro, ré, e depois de 1 até 9. E aí a gente tem a relação de marcha, logo na segunda coluna aqui da esquerda para a direita, a gente tem a relação de marcha, por exemplo, a marcha ré, a relação dela é 3,8 para 1. A primeira desse câmbio é a mais reduzida, que é 4,7 para 1, 4,70 para 1. A segunda, 2,84. E aí começa uma diferença cada vez menor de marcha. Então, a diferença entre a primeira e a segunda é grande. Da segunda para a terceira, já não é tão grande. Da terceira para a quarta, nós temos lá a terceira 1,91, a quarta é 1,38. Então, já diminuiu bem a diferença. E depois daí, da quarta até a nona marcha, a diferença vai diminuindo cada vez mais. Então, nós temos 1,38, a marcha drive dela é 1 para 1, então a drive dela é a quinta marcha, né? 1 para 1. Então, a 1 para 1 você tem a relação de aplicação direta da transmissão. A sexta marcha só dá 20% a menos de rotação, tá? Então é 0,81. Depois a sétima 0,70, ó, diminuiu mais ainda. A oitava 0,58 e a nona marcha 0,48, diminuiu mais ainda. Então vocês percebem que a aplicação, a relação de marcha aí da quinta até a nona marcha, ela vai cada vez se aproximando mais, estão ficando cada vez menor a diferença. Então, a diferença entre a oitava e a nona é muito pequena. A da oitava e a sétima, menor, é bem pequena também. E assim por diante. Então, por que tem esse escalonamento? Se a gente for ver uma transmissão de 4 marchas mais antiga, a velocidade final da caixa é a mesma de uma de 9 marchas hoje, né? A grande vantagem das caixas multimarcha hoje, de 8, 9 velocidades, 10 velocidades, é que a vantagem é que o módulo ele consegue escolher, dependendo do uso da caixa, do uso do veículo, ele consegue escolher a melhor marcha para aquela determinada velocidade, aquela rotação e a curva de torque do motor.
Então, o câmbio ele faz mais mudanças de marcha, mas o motor opera mais dentro da faixa de torque dele devido a essa maior escolha, múltipla escolha que o módulo tem de marcha, né? Quando o carro tem só 3 marchas, 4 marchas, a diferença entre as marchas é muito grande, a diferença de rotação, a relação entre as marchas. Então, às vezes, a curva de torque, a marcha cai muito fora da curva de torque do motor. Nessas transmissões multimarcha, a gente não tem esse problema, porque a ideia da tecnologia hoje aplicada é a seguinte, é manter o carro sempre na rotação em torno de 2.100, 2.200 RPM, dentro da faixa de torque ideal, né, do motor, dizendo assim. O Evandro está aí com a gente, mandando um abração, a Mecânica Confiança agradecendo a qualidade da informação, nós é que agradecemos. E se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer aí que a gente, dentro do assunto aqui, a gente vai procurar responder, tá bom, pessoal? Dentro do nosso horário aqui. Então, voltando aqui na nossa tabelinha, tudo que é verde aí é embreagem mesmo. A gente sabe que a diferença entre a embreagem e o freio é que enquanto a embreagem aciona uma engrenagem, ela vai fazer uma engrenagem girar, o freio, que é o vermelhinho aí na nossa tabela, ele freia um componente. Ele está sempre travado na carcaça e ele vai frear um determinado componente para que haja reação para o terceiro componente, tá certo? Então, tudo que é verde aí na nossa tabela é embreagem. Ela vai estar acionando uma engrenagem. E o que for vermelho é o freio, ele vai estar parando uma engrenagem, tá? Então, ele participa de alguma maneira da mudança de marcha ou acionando ou freando uma determinada engrenagem do conjunto. Conforme nós vimos, nós temos 4 conjuntos de engrenagem nessa transmissão e se consegue aí 9 marchas facilmente, né? Então, por exemplo, a embreagem A, que é uma embreagem dog, a gente já vai explicar o que é isso aí, ela está trabalhando da primeira até a 7ª marcha. Então, tem lá o verdinho, o X lá, o verdinho. A embreagem A está aplicada, que é a dogzinha lá, ela está aplicada de primeira até 7ª marcha. A embreagem B, que é uma embreagem multidisco, ela vai estar aplicada na ré, então nós vemos lá, na ré ela está aplicada, B, também está aplicada na terceira, está aplicada na 5ª e na 9ª marcha ela volta a aplicar. Então, o que serve para a gente essa informação? Se eu tiver um problema nessa embreagem, essas marchas aí da tabela vão estar afetadas. Nós vamos perceber por essa tabelinha que você está tendo um problema nessa determinada embreagem. Se eu tiver um problema na ré, por exemplo, na terceira, na 5ª ou na 9ª marcha, tá? Por quê? Porque a embreagem B, a gente, pela tabela, sabe que ela está aplicada nessas marchas, ok? Então, essa tabela ajuda a gente no diagnóstico. Por exemplo, se a gente passar para o freio C, ele está freando uma determinada engrenagem. Então, ele é aplicado na 2ª, na 6ª e na 8ª. Se eu tiver um problema em uma dessas 3 marchas, de 2ª, na 6ª e na 8ª, provavelmente eu vou ter um problema no freio C, porque a tabela já está me mostrando que ele é aplicado nessas 3 marchas aí indicadas, né? Então, o freio C, ele participa dessas 3 marchas aí. Quando eu tenho, por exemplo, na sequência, o freio D também é vermelho, então é um freio. O freio dele está aplicado em parque e neutro, então ele está travando o carregador planetário. Na ré, ele está aplicado também. Na primeira marcha ele está aplicado, na 7ª, 8ª e 9ª marcha. Tá? Então, pela tabela, a gente consegue identificar a aplicação desse freio aí. Certo? Tá. A embreagem E, que também é uma embreagem multidisco, ela participa em que marcha, pessoal? Pela tabela dá para a gente ver. Aí vai de 4ª até 9ª marcha. Então, se eu tiver um problema nessa embreagem, eu posso ter um problema nessas marchas em geral, né? Todas elas aí. Vai me aparecer algum problema nessa marcha. Então, a gente consegue, através dessa tabela, identificar qual é praticamente, né? Qual é o problema, qual é o elemento que está com problema, tá ok?
O Cícero está fazendo a pergunta para nós. Essas caixas não têm filtro interno para substituir? Ela tem filtro, sim, Cícero, mas normalmente, numa manutenção normal, você não tem acesso ao filtro, tá? Por quê? Você precisa abrir a caixa para trocar ele. Nós esquecemos de falar aqui, é importante, a recomendação do fabricante é 10 anos ou 100 mil quilômetros você trocar o fluido dessa caixa, tá? 10 anos ou 100 mil quilômetros. O Carlos Alberto Santos aqui está falando para mim viver muito. Fala isso não, Carlos. Eu já tô no fim da picada, rapaz. Não pode viver muito, não. Tem que dar lugar para os outros. Não pode fazer isso. Mas valeu mesmo assim. Obrigado aí da lembrança aí. Então, quando você troca o filtro da transmissão, se a transmissão permite a troca de filtro, seria um bom elemento de manutenção. Porém, essas caixas aí, né, as de 10 marchas, 9 marchas, a de 8 marchas permite a troca porque é longitudinal, mas a de 9 marchas, 10 marchas, elas não estão permitindo troca, tá? Porém, se você faz a troca do óleo regularmente, tá? 100 mil quilômetros seria o limite, devido ao óleo de ser maior qualidade e tudo, porém, seria recomendável trocar com 50 mil, tá? Quando você faz a troca frequente do óleo, cada 50 mil, 60 mil, você consegue preservar, você limpa o filtro, manter o filtro limpo, porque o óleo possui um detergente, né, na composição dele, tá? Então, a aplicação dessa transmissão, o Alexandre está perguntando aqui qual é a aplicação. A aplicação, nós falamos no primeiro slide lá, ele é aplicado nos carros mais comuns que nós temos aí, na Toro 9 marcha, Toro Diesel, na Renegade, na Land Rover, viu, Alexandre? Land Rover Evoque, tá? As Evoque mais antigas tem a 8 marcha, 8 HP45, as mais novas tem a 9 HP48. Então, nos carros da Chrysler, tá? Na Cherokee nova, tem vários carros aí da Chrysler que aplicam essa caixa. Até na Fiat tem também, os 500. O 500 tem essa caixa 9 marcha também, tá? Então, beleza. Depois você pode ver lá nos slides, se precisar do material, a gente manda para você. Lá tem a descrição dos veículos que utilizam essa caixa hoje, né? E a partir de quando é que eles utilizam, ok? Voltando ao nosso slide ali, da tabelinha, a gente vai ver, por exemplo, a embreagem F já é um freio, tá? Nós temos a embreagem A, que é uma embreagem dog, e o freio F também é uma embreagem dog. A gente já vai ver o que é essa embreagem dog aí. Então, o freio F, ele está aplicado em parque e neutro, na ré, depois está aplicado de primeira até quarta marcha, pela tabela que dá para ver, não é isso? Então, se eu tiver um problema nesse freio, a gente vai ter problema nessas determinadas marchas que está mostrando. Agora, um valor interessante, um ponto interessante que eu queria destacar para vocês aí, que está mostrando no slide, pessoal, a marcha de emergência dessa caixa, dá uma olhadinha lá embaixo, ali, ó, no slide está lá, marcha de emergência é a quarta marcha. Porém, é só nas unidades Park by Cable. O que é Park by Cable? Tem um negócio meio esquisito aí, né? Essa caixa ela é utilizada em transmissões que utilizam a alavanca acionando um cabo. Então, você tem acionamento de cabo mecânico e tem alavanca que é tudo eletrônico. Então, você não tem um cabo para acionar, para fazer um travamento do parque lá, para movimentar a alavanca e fazer um travamento do parque lá dentro, travamento de estacionamento, tá? Você tem o que você tem nessa caixa? É um solenoide. Quando você coloca a alavanca em P, o módulo aciona um solenoide para fazer o travamento da alavanca lá através de um solenoide, para fazer o travamento não da alavanca, mas o travamento das rodas de tração, tá? Então, quando a caixa tem um acionamento, um travamento, né, coloca um parque através de cabo, a quarta marcha de emergência. Então, entra em quarta marcha. Quando entra em emergência, a caixa tem algum problema eletrônico, ela reconhece alguma falha, o módulo joga a caixa em emergência, tá?
e isso essa emergência vai cair na quarta marcha. Quando a transmissão tem um parque by wire, ou seja, um parque através de fios, então é um módulo, você coloca a alavanca lá e não tem um cabo que liga a alavanca até a caixa, ele é por meio de fio, esse travamento, o neutro, a emergência da caixa vai cair em neutro. Então ela não cai em parque, não cai em quarta marcha, desculpa, ela cai em neutro. Então vocês veem uma grande diferença entre a tecnologia utilizada na caixa que tem cabo e aquela que não tem. Aquela que tem cabo, então, repetindo aí, ela vai cair em quarta marcha, na emergência. Então nós vamos ter quarta e ré. O carro tem 9 marchas, então a quarta marcha ela tem uma 1,38 para 1, ela dá ainda se dá um certo torque, você pode usar essa caixa em emergência até tirar ela daquela situação de emergência lá ou levar para a oficina. Porém, a caixa que tem o parque por fio não tem essa atribuição. Ela fica em neutro mesmo. Caiu em neutro, acabou. Ela não tem mais tração. Então, vocês verem a diferença, né? Dependendo do carro que utiliza essa caixa, nós vamos ter uma emergência diferente aqui. Não é isso? Conforme vocês podem ver. Tá? Então, muito bem. O Vettorazzi está dizendo aqui, o Marinaldo, né, do Vettorazzi, diz que ele tem que adquirir máximo de informação e conhecimento. Então, é o que a gente está procurando passar para vocês aí, tá? Um pouquinho de informação que a gente tem, passando para o pessoal aí que lida com caixa automática ou quer começar a mexer com caixa automática na parte de lubrificação, fluido, o funcionamento em geral da caixa, né, pessoal? Então, a gente está à disposição de vocês, a APTA foi criada para isso e a gente continua com esse trabalho até a hora que Deus dizer que chega, né? Muito bem. O Daniel diz o seguinte aqui, boa noite, como é que fazemos para tirar esse câmbio do modo parque quando temos uma pane elétrica? Boa pergunta. Ele não trava em parque, viu, Daniel? Ele não trava em parque, ele vai ficar em neutro só. É por isso que a caixa tem essa característica de cair em neutro. Quando é parque por fio, ela cai em neutro, então o carro pode ser rebocado, pode ser levado colocado no guincho, né? Normalmente é uma plataforma, né? Não vai ficar rebocando esses carros pela cidade aí, né? O Cícero aqui está dizendo que no Guarujá já ocorreu evento de enchente em diversos bairros. Corre o risco de entrar água nesse tipo de transmissão? Claro. Se a água passar da antena elétrica, vai entrar bastante água, viu Cícero? Dependendo de onde entrou a altura da água, claro que corre risco. Tem respiro, tem tudo, né? Então, qualquer um está arriscado a acontecer isso aí, principalmente local enchente, próximo ao rio, né? Então, seria bom o cliente não andar em época de chuva muito forte, aí, ou enchente, né? Ou evitar local alagado, né? Essa que é a indicação, não é isso? Aqui em São Paulo ocorre direto, não é só no Guarujá, não. Aqui em São Paulo, o cara tá andando na beira da Avenida Estado ali, começa a chover, tem que sair fora, porque entrar água nessa caixa já era, né? Vai atrapalhar toda a vida do cliente aí. Muito bem. Qualquer dúvida aí, vamos perguntando aí, pessoal. O Carlos Alberto voltou com uma pergunta aqui. Se tem algum acessório, tipo câmera de ré, pode vir a dar pane nessa caixa? Boa pergunta. Depende de onde esse acessório é alimentado, né? Se ele tiver... Por isso que é bom você ter sempre um diagrama elétrico do carro, porque pode acontecer do camarada pegar uma alimentação de um fio que pode atrapalhar não só a caixa, como a injeção também, outro sistema do carro. Então, pode acontecer. Por isso que é bom o técnico ter uma orientação, um diagrama elétrico para se basear, para poder fazer um trabalho que evita esse tipo de problema, né? Essa é uma pergunta válida. A gente já teve muitos problemas assim, já viu bastante problema acontecendo, principalmente interferindo na rede CAN, né? Rede de comunicação. Então, pode acontecer também. Tá? Então, no próximo slide
aqui, nós vamos ter, isso, esse aqui, obrigado, Bruna, a estratégia de emergência. Nós temos a estratégia de emergência dessa caixa. Aqui a gente vê que lá na 948 TE, na segunda coluna da esquerda para a direita, a emergência joga o carro em neutro, tá? Joga o carro em neutro. No caso do Parque by Cable, lá 948T Parque by Cable, que é o câmbio produzido nos Estados Unidos, pela ZF e Chrysler dos Estados Unidos, você vai ter quarta marcha e ré. E no caso da 9HP48, e da 8HP45, você tem a marcha também em neutro, tá? Então, você vai ter emergência da 8HP em neutro também, que é a caixa de 8 velocidades da ZF. É igual a caixa do Drive-by-Wire 9HP48 ou 948E. A única que vai dar quarta marcha e ré é aquela que é comandada por cabo, a trava do parque é comandada por cabo, tá? O Edinaldo está chegando aí, dando boa noite. Boa noite, tudo bom, Edinaldo? É um prazer estar com vocês aí, tá? Muito bem. O que é a embreagem DOG, então? Tá, a gente fala um pouquinho de estratégia de emergência, estratégia de aplicação da transmissão. Vamos passar ao próximo slide. O próximo slide é um slide meio longo, assim, ele tem um texto muito grande, mas seria bom a gente dar uma lidinha nele aqui e falar um pouquinho sobre esse slide aqui. Vamos passar para o próximo slide. Fala da embreagem DOG. O que é a embreagem DOG? A embreagem DOG é chamada de cachorrinho. É uma embreagem mecânica, tá? É uma embreagem mecânica, porém ela é acionada hidraulicamente. O que ela faz? É como se fosse uma luva, uma corrediça do câmbio manual, tá? Então, só que em vez dela ser movimentada, aquela engrenagem, uma embreagem, que é uma luva corrediça com estria, ela corre no eixo da transmissão, ela liga um eixo no outro ou liga um componente no outro. Quando ela é aplicada ou desaplicada, ela desliga. Então, só que em vez dela ser comandada por uma luva, uma alavanca igual ao câmbio manual, ela é comandada por pressão hidráulica acionada pelo módulo de comando. A gente na próxima live aí a gente vai procurar mostrar para vocês o funcionamento através de solenoides e aplicação hidráulica. A gente vai ver um pouquinho da aplicação hidráulica ainda hoje, mas na outra live a gente vai ver com mais detalhes, né? Então, essa embreagem DOG nada mais é do que uma luva corrediça que liga duas engrenagens ou uma engrenagem e a carcaça da transmissão para frear. Então, a embreagem DOG A, é uma embreagem mesmo. Ela liga dois eixos e traciona um segundo elemento, quando ela está ligada. No caso da embreagem F, ela vai ligar um componente da transmissão, que são a gente vai ver que são duas engrenagens solares do conjunto A e B, ela trava as duas engrenagens na carcaça, então é um freio, tá? Então, a embreagem DOG A é uma embreagem mesmo, para acionar, para girar uma engrenagem ou um eixo, e a embreagem DOG F é uma embreagem tipo freio mesmo, tá? Então, falando sobre a embreagem DOG A, ela está localizada na parte traseira da transmissão e é parte do eixo de entrada. Então, ela vai acionar o quê? Um eixo no outro. E essa embreagem, ela está aplicada, conforme nós vimos no quadrinho anterior, desde a primeira até a sétima marcha, tá? Vocês poderiam perguntar o seguinte, para vocês verem até que ponto vai a tecnologia da ZF nesse ponto aqui, você pergunta o seguinte, como é que uma embreagem, ela não tem anel sincronizador, né? Porque normalmente a luva tem um anel sincronizador, que é para mecanicamente sincronizar a rotação dos dois eixos, dos dois elementos que estão sendo aplicados, né? Nesse caso aqui, essa embreagem não tem anel sincronizador nenhum, tá? Como é que o módulo faz para fazer um engate da embreagem DOG, tanto a A quanto a F,
né? O que ele faz? O módulo da transmissão se comunica com o módulo do motor, ele manda ao PCM que o motor seja levado a uma certa rotação, para que haja o quê? Sincronismo, e aí, no momento que a rotação do motor sincroniza com a rotação do eixo, que tem que ser engatado, o módulo da transmissão faz a rotação, porque o módulo ele faz o engate, porque ele recebe sinal de rotação do motor, né? E aí ele sabe o momento exato de fazer o engate. Então, eles conversam os dois módulos e no momento que sincronizou as duas rotações, rotação do motor, rotação da caixa, ele faz o engate dessa embreagem. Então, vocês vê como é que hoje a tecnologia da transmissão automática chegou, em que ponto que chegou, né? O Carlos Alberto está dizendo que não, peraí, o Alif de Assis está dizendo que a imagem está desfocada. É porque ela é pequena para a tela, né? Mas depois a gente pode mandar o material para vocês aí. O Carlos Alberto pergunta assim, ó, toda vez que vemos uma embreagem fogo, significa que teremos os freios? Essa embreagem fogo, o que você quer dizer com isso, cara? Que está em vermelho, é isso? Se for aquela tabelinha lá, quando está em vermelho é um freio. Isso, é freio, tá? O Alif disse que resolveu lá. Ele pôs a embreagem dog. Teremos freio no câmbio? Não. A embreagem dog, viu, Carlos? Não é só freio, não. Ela pode ser uma embreagem, que nem no caso aqui na transmissão ZF 9HP. Você tem uma embreagem dog como embreagem mesmo, que ela vai acionar duas engrenagens, e você tem outra embreagem como freio. Ela pode ser usada tanto como embreagem como freio também, ok? Ela chama dog devido ao movimento dela, de vai e vem. Então, ela tem... Por que botaram esse nome? Não me pergunte. Mas ela tem esse nome, né? O cachorrinho, de vez em quando, faz esse movimento também. Então, essa embreagem dog, ela pode ser um freio, pode ser uma embreagem, dependendo da utilização dela. Se ela for acionar um elemento, ela é uma embreagem. Se ela for frear um elemento, uma engrenagem, ela é um freio, né? Ok? O Roger, da LGK, está dando boa noite para nós. Boa noite a todos aí da turma. Pessoal, então, boa noite também, Roger. Seja bem-vindo aí. Então, vocês entenderam como é que é feito o sincronismo o engate, né? Como é que é, né? O sincronismo. Toda vez que essa embreagem vai ser engatada ou desengatada, tanto o freio quanto a embreagem, o módulo da transmissão se comunica com o módulo do motor, o módulo do motor acerta a rotação do motor para que haja o engate das marchas sem arranhar, sem dar tranco. Então, vê que a comunicação entre os módulos é bem rápida, né? É show de bola aqui, ok? Muito bem. Por exemplo, você vai aplicar uma embreagem dog durante uma redução, conforme está mostrando aí no slide, né? O módulo tem que considerar a diferença de rotação entre os dois. Não dá para... Como você não tem anel sincronizador, você não consegue fazer o engate, a não ser que haja essa comunicação entre os módulos, né? E isso é obtido. A ZF desenvolveu bem essa transmissão. Nesse slide agora que a gente está tendo aí, como é que ocorre a sincronização da embreagem? À medida que a rotação do motor aumenta, a transmissão patina uma ou mais embreagens multidisco, até que os componentes da embreagem dog estejam na mesma velocidade do motor. Então, o motor faz a parte dele e o câmbio faz a parte dele, tá? Devido à embreagem dog A ser usada em primeira, porém não em ré, o TCM pode utilizar a fase de transição do veículo em algumas situações, tais como balançar o veículo em neve ou lama. Antigamente se usava muito essa opção de balançar o veículo. Por exemplo, o cara atolou. Então, o cara bota em I1, bota em D, vai para frente um pouquinho, aí coloca em ré, vai para trás, depois coloca em 1 de novo, acelera um pouquinho mais, vai balançando o carro assim para frente e para trás, até sair daquela condição de atolar, de que ele está atolado na lama, né? A embreagem dog A, ela é usada em primeira, mas não em ré. Então, o que o TCM faz? O TCM, ele faz
esse trabalho de sincronizar a rotação do motor com a caixa, para que o eixo de entrada, você tenha o engate da embreagem Dog A sem arranhar o carro, mesmo que você esteja jogando ele para frente e para trás. Então, vocês vê que a eletrônica, até que ponto chegou a comunicação entre os módulos, né? Você vê numa transmissão dessa, né? O avanço da eletrônica, o avanço da comunicação entre módulos, até que ponto chegou aqui. Então, trabalhar com essas transmissões é bastante desafiador, porque você tem que ter uma série de cuidados, chicotes, né? Módulos, você tem que manusear o módulo com cuidado, conforme a gente já mencionou em lives anteriores, se você não tiver a bancada aterrada, você estiver usando uma pulseira anti-estática, tal, você pode danificar o módulo, então tem que tomar muito cuidado para não tocar nos pinos do módulo. Então tem uma série de cuidados que a gente tem que ter para poder trabalhar com essas transmissões, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças, porém tem que se tomar certos cuidados, né? O rapaz da Mecânica Confiança aqui, ele está perguntando, uma falha de comunicação nessa sincronização pode provocar danos mecânicos ao câmbio? Sim, pode sim. Se tiver uma comunicação comprometida, a hora que está ocorrendo engate, você pode arranhar ou pode quebrar algum componente interno, sim. Por isso que o programa, né, conforme nós mencionamos no início da live lá, o módulo ele tem mais de 40 programas disponíveis que ele utiliza para controle dessa transmissão. Um deles é essa troca de informação entre os dois módulos, tá? Isso é super importante. Então, pode ocorrer uma quebra aqui, ok? O pessoal da GT Transmissão Automata dando boa noite a vocês aí, sejam bem-vindos aí, estão com a gente, tá? Muito bem. Então, qual é a função da embreagem Dog A? Tá? Rapidamente aqui. Próximo slide. O que essa embreagem Dog A faz? Ela está localizada na parte traseira da transmissão, né? Então, ela liga o eixo de entrada, tá? Ao conjunto planetário intermediário lá. E ela vai aplicada de primeira até sétima marcha, não é isso? Então, toda vez o módulo precisa de primeira até sétima marcha, ela vai estar aplicada. Quando ele precisa desaplicar, da oitava e nona marcha, ele vai desaplicar essa embreagem. Como é que ele faz isso? Aplicando pressão dentro dessa luva. Essa luva possui uma vedação, é um anel de vedação, um O-ring de alta pressão, e a pressão de trabalho dessa embreagem, vocês podem ver aqui, ó, 44 bar. Então, é uma pressão muito alta, tá? Para poder movimentar essa embreagem Dog, que é esse anel amarelinho aí, uma luva deslizante e estriada, que faz a ligação dos dois eixos. Trabalha com uma pressão de 44 bar. Então, para fazer uma aplicação e desaplicação muito rápida e com bastante precisão, tá? Então, a embreagem Dog vai aplicar de primeira até sétima marcha. Conforme vocês podem ver, é apenas uma luva estriada onde se aplica uma pressão interna, o módulo vai aplicar uma pressão interna para que ela possa fazer o trabalho dela de primeira até sétima, ela vai estar aplicada, ok? Aqui no próximo slide a gente tem uma visão melhor dessa embreagem Dog. Então, o eixo, esse eixo onde a embreagem Dog trabalha, ele tem uma furação interna, onde a pressão de trabalho vai passar e vai fazer a aplicação dessa embreagem aí. Então, dependendo da posição, ela tanto usa pressão para aplicar, quanto a mesma pressão para desaplicar, tá? E a gente vai falar um pouquinho da parte eletrônica, como é que o módulo sabe, por exemplo, se a embreagem está aplicada ou desaplicada. A gente vai falar disso na próxima live, a gente tem um material reservado para vocês aí. Mas é muito importante saber como é que ela funciona, né? Então, essa embreagem, ela não tem disco, não é embreagem multidisco, não tem cinta, não tem nada. Ela é uma aplicação por pressão e é uma aplicação puramente mecânica e hidráulica, né? Agora, quando é que ela aplica e desaplica, como é que o módulo sabe, né? Conforme nós falamos, os dois módulos vão se conversar, vai haver uma sincronização de rotação entre o motor e a caixa,
e aí ele faz aplicação e desaplicação. Ok? Você vê que a tecnologia eletrônica dessas caixas está muito avançada, né? Ok? Passar para o próximo slide brevemente. Embreagem F, Dog F, também é uma embreagem Dog. Dog por quê? Porque ela é uma embreagem que não tem pistão de aplicação, ela não tem. Ela só faz o movimento de esquerda-direita, né? Ou frente e trás. Ela só se movimenta num sentido. E essa embreagem Dog, ela já está colocada mais à frente da caixa, no suporte da engrenagem de saída, tá? Então, essa embreagem já, essa azulzinha aí, já é tipo freio. Usa a mesma pressão de aplicação, 44 bar também de aplicação. E a embreagem Dog, ela trava as engrenagens solares do conjunto planetário 3 e 4. Tá? As duas engrenagens solares são travadas. Quando a engrenagem é travada, você tem o travamento das duas engrenagens solares através desse freio, e nós vamos ter a aplicação da primeira até a quarta marcha, bem como ela é usada em ré também e na posição parque neutro, tá? Então, se eu tiver um problema nessa embreagem, eu vou ter problema nessas marchas, de primeira até quarta ou em ré também, tá? Funcionamento dela, mesmo tipo de funcionamento. O módulo vai aplicar uma pressão nessa embreagem, jogando ela para frente e para trás. Então, ela tem uma luva estriada, ela vai travar as duas engrenagens solares no suporte de saída, no suporte da engrenagem de saída, que faz parte da carcaça. Então, ela vai frear as duas engrenagens solares, né? Aqui no próximo slide, a gente pode ver com mais facilidade aqui onde ela está localizada, né? Então, essa embreagem Dog, ela vai se movimentar, e ela está junto com as engrenagens solares. Toda vez que ela for movimentada para dentro do suporte da engrenagem de saída, ela vai travar as engrenagens solares na carcaça, né? Fazendo com que ela freie essas duas engrenagens, tá? Pressão de aplicação é a mesma. A única diferença da embreagem A é que essa embreagem é um freio e a embreagem A realmente é uma embreagem, ok? Muito bem. Aqui ela mostra o funcionamento, as duas engrenagens solares, no próximo slide aqui. A gente vê, ó, engrenagem motriz de transferência é ligada ao carregador planetário P4. Então, quando você tem a aplicação das duas, da embreagem Dog, que é aquela do centro ali, né, conforme nós vemos, ela vai travar essas engrenagens solares, fazendo com que haja um aumento de rotação do conjunto. Então, o carregador planetário dos dois conjuntos os dois vão girar em cima da solar agora, mudando a velocidade de quinta marcha em diante, então. Tá? Então, a tecnologia dessa caixa é bem avançada, né? Aqui no próximo slide a gente tem uma visão geral de todos os componentes da caixa, e a gente vê como é compacta essa caixa aqui, tá? Por ter 9 marchas, a gente vê como é que ela é compacta, né? É uma caixa que tem, conforme nós mencionamos, o tamanho de uma caixa de 4 velocidades aí da década passada, né? 15 anos atrás, aí, 10, 15 anos atrás. O Carlos Alberto aqui está perguntando, o Emerson está dando um abraço para nós. O Cícero falou assim que ela deve ser porque ela avança e morde. Ela avança deslizando e morde. Ela não pode morder, Cícero, senão ela vai estragar as engrenagens aqui, né? Pode ser. Será que tem algum cachorro com dente parecido com engrenagem? Pode ser que tenha, né? Eu acho que é mais por causa do movimento dela, né? Porque o cachorrinho ele tem certas ocasiões que ele vai para frente e para trás, né? Se é que vocês me entendem. Então, é chamada embreagem Dog por causa disso. O Carlos Alberto está dizendo que, então, segundo o slide das marchas, quanto mais pesada for as marchas, terem mais embreagem acoplada para evitar o patinamento? Isso? Não. Não é isso, não. A quantidade de embreagens e freios, você pode ver lá, nós sempre vamos ter 3 elementos aplicados, tá? Não quer dizer que a quantidade de elemento aplicado tem mais força, aceita mais potência do motor. Não é isso não, viu, cara?
a gente sempre vai ter a alternância de elementos aplicados, mas a gente sempre vai ter 3 elementos aplicados ao mesmo tempo, tá? Então, dependendo da marcha, você vai ter 3 elementos aplicados na marcha A, B e C, sempre 3 elementos, tá? Não quer dizer em termos de velocidade ou de força, não, tá? É apenas disposição interna das marchas, que você vai ter que aplicar um elemento com uma determinada engrenagem e outro elemento com determinada engrenagem. Então, a combinação das engrenagens aplicadas é que vai fazer as marchas, ok? A gente espera ter respondido aí a pergunta. Próximo slide aqui, finalizando, né? Nós temos aqui é só voltar um. Deixa eu ver. Volta mais um aí, por favor. Isso, obrigado, Bruno. Aqui nós temos, a gente vê aqui a embreagem Dog A, por exemplo, a gente vê a linha de aplicação dela, ela vem pelo centro do eixo, né? E faz essa pressão de 44 bar, ela faz uma aplicação na embreagem, jogando essa luva para frente, então. Tá? Tem que ser uma pressão alta, porque a área de ação da pressão é bem pequena, a luva é pequena. Então, ela é chamada de embreagem Dog, porque ela vai para frente ou para trás. Porém, você vê que a área de aplicação da pressão, embora a pressão seja alta, a área é pequena. Então, tem que ser uma pressão alta para poder comandar o engate e o desengate. Tá? E quanto mais rápido acontecer isso, melhor. Então, por isso que tem o sincronismo entre o motor e a caixa. No próximo slide, a gente vê o circuito de liberação da embreagem Dog. Então, você tem um circuito que aplica ela e esse circuitinho azul que desaplica a embreagem Dog. Então, vem por outro lado do eixo, você tem uma pressão para desaplicar ela, então, no sentido contrário. Tá? Depois a gente vai ver, eletronicamente, o módulo tem um sensor de pressão que indica quando essas embreagens estão aplicadas ou desaplicadas. Tá? Então, a gente vai ver isso aí na próxima live que a gente fizer aí, se Deus quiser. Tá? Então, aqui a gente vê o circuito de desaplicação da embreagem Dog A, né? O circuito de desaplicação da embreagem Dog F vai ser praticamente o mesmo, conforme a gente vai ver a semana que vem, tá? No momento, pessoal, a gente está chegando no final de nossa live de hoje. A gente queria agradecer de coração aí a presença de vocês aí, agradecer o pessoal do Jornal Oficina Brasil por ter dado a chance de falar um pouquinho sobre as características técnicas da transmissão. E, se for possível, a gente pede aí que vocês estejam ligados com a gente nas nossas próximas lives aí, e a gente vai continuar aí a exposição do funcionamento da caixa de 9 marchas aí da ZF, tá? Boa noite, um abração para vocês aí, tá? E se Deus quiser, a gente vai estar nas próximas semanas aí, complementando essa matéria. Muito obrigado e boa noite a todos. Ótima matéria, estamos aqui agradecendo. Joana Lima, wash hands. Joana Lima. Wash hands. O pessoal está agradecendo aí. Edinaldo agradeceu.